Mas, pastor, é uma coisa que eu queria entender isso. Você acredita nos dons do Espírito Santo, que eles podem ser manifestados ou não? Eu nunca imaginei receber perguntas teológicas assim num programa como esse. Porque muito pra mim, legal. eu tô perguntando... Não, isso é muito legal. Porque, por exemplo, eu já orei em línguas, entendeu? Eu já vi gente... Aí isso pode ser uma coisa... Porque na Bíblia, quando Deus ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele não disse que ele estava deixando o Espírito Santo Sim. no lugar dele, Isso. e ele para se manifestar. Evangelho de João 16, 17, 18. Então. Né? Vem o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Exatamente. E sim, ele permanece na igreja, ele continua atuando coisas milagrosas. Da minha perspectiva, eu entendo que isso era mais frequente no período apostólico, como uma forma de validar a mensagem de Jesus. Quando perguntam, Jesus é o Cristo, você é o Cristo mesmo? Né? O Jesus responde para provar que ele é o Cristo, eu estou ressuscitando morto, eu estou levantando aleijado, eu estou pregando para os pobres. Você acha que isso, se ele não fizesse esses milagres, dificilmente ele convenceria esse pessoal, é isso? O Antigo Testamento já dizia que quando o Messias viesse, ele faria isso. Tá. Né? Então, a expectativa messiânica é que ele viria com poder sobrenatural. Ele está validando, para validar o que estava... validar. Então, a ideia dele morrer e ressuscitar é justamente ele validando o seu poder divino, provando que ele é Deus. Né? E ele o faz, segundo o relato do Novo Testamento. Então, se essas coisas se manifestassem do mesmo jeito, né, hoje não seria uma prova tão convincente de que Jesus era Deus. Se isso continuasse, qualquer um podia dizer, o Henrique Cristo chega aqui e diz, pai, né? E pronto. Agora, se o Henrique Cristo chega e ressuscita o morto, eu vejo uma coisa diferente, né? A galera vai parar de rir do Henrique Cristo na hora que ele ressuscitar o morto. Com certeza. Então, você tem um Jesus que ressuscita mortos, que tem esse relato. A leitura política que fazem da Bíblia, que o Spook até trouxe aqui no programa, diz que, na verdade, o morto era o pobre e tal, mas isso... Ele disse isso, né? Sim. Até em relação a exorcismo, que Isso. tira o legião, ou aquele conjunto de demônios e joga para os porcos, mas que, na verdade, legião era o exército romano e porcos eram as pessoas pobres, né? Alguma coisa assim. Não lembro mais. Eu acho que foi isso, né? Mas, assim, essa é uma tentativa de leitura altamente alegorizada do texto, né? Que não é um texto de caráter alegórico. Você tem um relato histórico com datas de nascimento, com genealogias de quem era quem, com relatos de líderes civis que estavam vivos naquele período, não é? Uma história totalmente linear de uma narrativa de um indivíduo que viveu, cresceu, morreu e voltou dos mortos. Né? Esse é o grande relato dos evangelhos. E existe sim uma mensagem que está atrelada a um contexto político, claro, existem nomes de imperadores, Jesus foi morto pela força do Estado, mas não é uma simples narrativa política em que as palavras podem ter o significado que eu quiser dar. Senão eu pego uma bula de remédio e digo, não, na verdade, isso aqui é uma grande alegoria sobre como, sei lá, construir uma casa. E, sei lá, sabe? Não faz sentido pegar uma receita de bolo e dizer, na verdade, isso aqui quer comunicar o amor de Deus. Não é. Mas isso, há uma discussão dentro da igreja sobre isso ou não? Dentro de alguns ambientes acadêmicos muito específicos, existem discussões sobre o grau de literalidade de algumas passagens, sobre o grau de fidelidade de algumas narrativas, sobre se o texto é inspirado, inerrante ou não. Agora, no nível do que é colocado, às vezes, popularmente, como uma narrativa política específica, de o texto ser uma grande metáfora política, e, na verdade, legião não eram demônios, cara, isso são núcleos muito laterais, muito divergentes dentro da igreja cristã. Tem de tudo, gente que diz qualquer coisa. Não é? Mas isso você não vai encontrar igreja que crê nisso, não vai encontrar seminário que prega isso com fidelidade, com frequência. Você vai encontrar núcleos pipocando aqui e acolá, bem pouca coisa, mas assim, não é uma ideia corrente. Eu estudo teologia há 11 anos. Eu produzo teologia na internet há 11 anos, eu estudo teologia há mais tempo, eu fiz mestrado em teologia, eu fiz bacharel. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa foi do Spook, entendeu? Eu também eu nunca tinha escutado, porque eu já tive já li muito texto sobre escatológicos, né, sobre o apocalipse, final dos tempos, que aí sim tem uma discussão se está se falando sobre aquele tempo de Jesus ou de um tempo vindouro, de uma coisa que vai acontecer. Textos proféticos, geralmente são textos que são dadas à metáfora. Né? Então você vai lendo Isaías, vai lendo Jeremias. Um dragão no céu, uma carroça de fogo, uma antiga serpente e tal. Você tem um relato que tem muita simbologia. E claro, o livro do Apocalipse, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, profetas menores, maiores, são livros que possuem visões revelacionais, proféticas, que aí sim é um gênero literário, profecia, simbólico, que tem muito simbolismo. Agora, quando você entra na narrativa, ou quando você entra numa epístola, que é uma carta, cara, se sua mulher escrever um zap, diz, meu amor, vá lá e compre pão pro café da manhã de amanhã. Aí você chega aqui com um buquê de rosas. Aí, cadê o pão? Eu não entendi que o pão era metáfora, sabe? Entendi. Não é, entendeu? Mas isso